Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e no vídeo de hoje então vamos falar sobre Toy Story 5 que chegou aos cinemas e que nesse quinto filme os nossos brinquedos favoritos vão enfrentar nada mais nada menos do que a tecnologia, que também chega à casa da Bonnie, que é a nova dona deles aí, né, que os brinquedos foram passados do Andy pra Bonnie. E nesse filme a Bonnie acaba ganhando uma LilyPad, que é um tablet super moderno feito especialmente para crianças e que rouba toda a atenção da Bonnie. E aí então a Jessie, o Woody, o Buzz e os outros brinquedos vão ter que começar a pensar em uma forma de fazer com que a Bonnie largue o tablet para brincar com eles de novo. Antes de qualquer coisa, já te aviso que a partir de agora a gente vai falar sobre o Toy Story 5 com spoilers. Caso você ainda não tenha assistido, vale a pena ir assistir Toy Story 5, tá? Eu sei que existia toda uma questão, né, por trás aí de Toy Story 5, se seria bom ou não, principalmente depois do que a gente teve no 4, mas posso garantir pra vocês que esse 5 tem exatamente a mesma nostalgia, o mesmo sentimento que a gente de quando a gente assistiu os primeiros filmes de Toy Story. Então, com certeza, vale muito a pena você ir conferir esse quinto filme. E aí, depois que você assistir, você volta aqui pra continuar comentando comigo sobre ele. Mas se você gosta, né, de saber o que tá saindo de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês o quanto antes. Deixa o seu like nesse vídeo também, que assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Dá pra trazer vídeo cada vez mais, né, nesse estilo. E é isso, vamos falar de Toy Story. Como eu já falei na introdução do vídeo, então, existia, né, um pé atrás muito grande aqui com Toy Story 5, principalmente depois do que a gente teve em Toy Story 4, que eu lembro também de assistir Toy Story 4 no cinema, mas assim, nós temos que falar a verdade que aquele é um filme que ele não serve pra nada, né, ele não tinha nenhum propósito, a história do filme em si não veio contar nada, eu acho que ele acabou sendo um filme completamente esquecido da franquia. Ele só veio aí pra trazer de volta, né, a Beth e contar o que aconteceu com a Beth, também pra transformar o Woody em um brinquedo perdido. Porque tirando isso, eu acho que a gente nem lembra, né, ninguém nem lembra de nada aí de Toy Story 4. Ele é um filme completamente esquecido. Então existia esse pé muito atrás aí, né, de será que realmente precisava de um Toy Story 5? Se seria bom, né, ou se seria uma catástrofe, assim como foi o 4. Mas eu acho que eles conseguiram consertar a franquia e contar com maestria o que eles queriam trazer e a proposta que eles tinham para esse quinto filme. Primeiro que eu já achei genial que em Toy Story 5 eles quiseram vir falar sobre a tecnologia, né, de ver aí que eu achei genial porque assim, a gente vai assistir, né, olhando e falando, nossa, tá falando de quantas crianças estão muito presas às telas hoje em dia, enfim. Mas eu acho que na verdade não é nem para falar apenas com as crianças, é para falar com a gente também. Né, porque a gente vê das crianças no filme presas aí em tablet, em celulares e enfim, a gente consegue ver o quanto pensar, pelo menos deveria pensar, no quanto a gente que é adulta também anda muito preso, né, aí fica horas e horas no celular e às vezes a gente esquece realmente de fazer conexão, fazer amizade, interagir com as pessoas fora das telas. Acho que quando a gente fala isso em relação às crianças é ainda maior, porque a gente que é adulta, a gente tem consciência, né, de que tá prejudicando, mas as crianças não têm. E eu acho que cada vez mais a gente tá vendo uma leva de pais, de professores, né, de pessoas falando o quanto as crianças estão ficando cada vez mais dispersas, o quanto elas estão ficando irritadas, o quanto elas não têm muita noção, né, das coisas à sua volta, das coisas que estão acontecendo. E aí então fica aquele questionamento, né, de então como que faz para encontrar um equilíbrio ali entre as telas e a vida fora das telas, né? A vida real. Até porque eu acho que uma coisa que Toy Story 5 vem também falar muito aqui é que não adianta a gente querer lutar contra essa vontade e querer lutar contra ficar sem as telas, porque hoje em dia é praticamente impossível. Você pode às vezes não ter tantas redes sociais, mas de alguma forma você vai estar ali nas telas, sendo pelo celular na sua mão ou sendo por um computador, não tem jeito. As telas, a tecnologia, ela veio pra ficar na nossa vida. E o mais interessante aqui nesse filme é que em vários momentos o pai da Bonnie fala pra ela, né, que ela vai ter um tempo de tela pra poder usar a LilyPad, que o tempo de tela dela terminou e enfim. Mas primeiro que eu nunca vejo esse tempo realmente acabar, tá? É quase um filme inteiro, depois que a Bonnie ganha a LilyPad, quase o filme inteiro ela tá sempre realmente ali usando, né, e tá sempre na LilyPad. Mas o interessante é que o pai tá falando isso pra filha, mas também a maioria das cenas, ele também tá no celular. E eu acho que é mais interessante ainda quando a gente assiste esse filme no cinema,
Porque eu não sei na sessão, né, que as pessoas foram, mas pelo menos na sessão que eu fui, que estava com uma sala cheia, e tinha sala cheia tanto de crianças quanto de adultos. E eu achei interessante que grande parte dos adultos, em grande parte do filme, principalmente acho que no começo, ou quando vai ficando mais longo, né, vai chegando mais ali pro final, enfim. Mas a questão é que em vários momentos os próprios adultos estavam pegando no celular durante o filme. Então, assim, eu comecei a questionar, sabe? Eu falei, vocês estão realmente prestando atenção no que vocês estão assistindo? Ou vocês vieram apenas para ter essas crianças? Grande parte, inclusive, pelo visto, foi só para levar as crianças. Porque eu não estava prestando atenção que o filme estava criticando exatamente o que aqueles adultos estavam fazendo. E aí eu acho que fica uma questão de como que a gente ensina, ou como que você quer que o seu filho fique longe das telas ou age diferente. Se ele tá vendo você usar o celular, por exemplo, no meio do filme no cinema, seu filho vai querer fazer igual. E com tudo isso, com a história que eles realmente quiseram trazer aqui para esse filme, eu achei que eles souberam contar com muita maestria e muito bem que dá sim pra gente encontrar um equilíbrio perfeito entre usar sim o celular, usar tablet, enfim, usar a tela que você tem hoje, mas ao mesmo tempo conseguir manter relação com as pessoas fora da tela e ter coisa para você fazer que não envolva a tela, como ler um livro ou coisa do tipo. E eu achei que eles souberam mostrar isso muito bem quando eles introduzem a Blaze, que eu vou contar melhor ainda para vocês, tá? Quem que é a Blaze, a gente vai chegar nessa parte, porque aí é um outro assunto que a gente tem aqui dentro de Toy Story 5. Mas basicamente a Blaze é uma garota que mora ali meio que num sítio, num campo. Então, além no quarto dela, além dela ter o notebook dela, ela tem fone de ouvido também, se eu não me engano, eu não sei se ela tem celular ou tablet, mas eu sei que ela tem um notebook. Então, assim, a Blaze tem tela, mas a gente vê que ela não passa 100% do dia na tela ou no notebook. Ela usa ali, sim, para jogar um pouco, para ter contato com algumas pessoas, né, para usar um pouco das redes sociais, mas a gente vê que ela interage com os pais, que ela tem uma boa relação com a mãe, inclusive. Ela ajuda ali na fazenda a cuidar dos animaizinhos dela, inclusive ela tem uma égua fofíssima. O porco também, que acabam sendo realmente os amigos dela. Então eu acho que aqui com a Blaze eles conseguiram mostrar que quando a gente quer e se a gente estiver disposto, dá sim pra gente encontrar um equilíbrio entre usar tela, usar celular, usar tecnologia, mas ao mesmo tempo conseguir manter uma vida boa ainda, saudável, mesmo sem ter tela. E assim, eu sempre ouvi todo mundo falando que, nossa, eu chorei com tal Toy Story, eu chorei com Toy Story 3, enfim. Eu nunca tinha chorado com Toy Story, apesar do terceiro filme ser bem triste, aquela parte que eles vão passar vão parar no lixão, enfim. É um filme muito emocionante, despedida do Woody ali, do Andy, né, muito bonita também. Mas eu nunca cheguei a chorar com Toy Story. E aí veio Toy Story 5 pra realmente tocar no ponto que sabia, meio que assim, pra Pixar tocar no ponto que sabia que ia machucar e pra me fazer ter um filme de Toy Story pra chorar. Que em paralelo a toda essa questão e esse assunto da tecnologia, a gente vai ver a Bonnie tendo muita dificuldade para fazer amizade na escola, para fazer amizades no geral. Eu acho que em Toy Story 3, que é quando a Bonnie foi introduzida, né, que ela foi apresentada a primeira vez, a gente já conseguia ver, já era nítido que a Bonnie realmente era uma criança mais tímida, né? Tanto que tem um momento ali que o Andy vai levar os brinquedos para ela, a gente vê que ela fica meio com vergonha, que ela fica tímida, ela ela quer pegar ali a Jess, ela quer pegar os brinquedos, mas ela fica meio assim com o pezinho atrás, ela realmente sempre teve nessa dificuldade. Eu acho que isso já tinha sido mostrado em Toy Story 3, em Toy Story 4, porque inclusive em Toy Story 4, quando ela faz o garfinho, é justamente quando ela vai pra escola e ela ainda não tem amigos. Acho que isso sempre foi mostrado, mas eu acho que aqui em Toy Story 5 eles vieram pra realmente explorar esse outro lado das crianças, que eu acho que é super importante, porque é muito diferente, né? A gente vê que o Andy, ele era uma criança mais extrovertida, ele não tinha vergonha ali. No primeiro filme, por exemplo, a gente vê que ele convidou vários amigos ali pro aniversário dele, que é quando ele ganha o Buzz Lightyear. E aí agora a gente tem uma criança que é completamente diferente, né? Inclusive, é por causa disso que a Bonnie acaba ganhando a Lilypad, porque ela é a única criança que ainda não tem um tablet e que brinca com brinquedos. E aí, por causa disso, as outras crianças fazem bullying com ela, zoam muito da cara dela, né? De, nossa, você ainda brinca com brinquedos, e enfim. E ela começa a se questionar, falar, nossa, mas por que eu não consigo fazer amigos? Por que eu não tenho amigos? E a escapatória que os pais encontram é dar uma Lilypad pra Bonnie. Eu já tinha visto, acho que a Jéssica e Thaisa Balucci falando em alguma live delas, quando elas foram falar de Toy Story 5, falando justamente isso, de que
Tava sendo algo muito positivo a Bonnie não ter um tablet. Só que aí começa a ser algo ruim, porque as outras crianças começam a zoar a criança que não tem o tablet, que é exatamente o que a Bonnie passa aqui nesse quinto filme. Mas ao mesmo tempo, a Bonnie ganhar um tablet não resolve todos os problemas, né? Porque mesmo assim ela ainda sofre uma pressão de tentar se encaixar ali com as outras meninas que já têm o tablet, as meninas que ela gostaria de ser amiga. Porque aí ela fala que, por exemplo, tem um joguinho que elas jogam todo dia de manhã, então que ela também precisa estar logada nesse joguinho de manhã, porque senão ela vai perder as piadas internas, senão ela vai ficar atrás na pontuação. Gente, uma pressão que uma criança de 8 anos, que é a idade que a Bonnie vai ter nesse filme, não deveria estar sentindo, não deveria passar. E com isso, com toda essa situação que a Bonnie tá passando, que a gente vai ter a Jessie, que é a grande protagonista desse quinto filme, como a gente já tinha visto em vários lugares, né, que ela seria a grande protagonista, porque ela tá tentando ajudar ali a Bonnie, tá tentando arranjar uma forma da Bonnie fazer amizades, né, ajudar a Bonnie ali, e sem querer ela acaba na casa da Emily, que foi a antiga dona da Jessie, que a gente viu lá em Toy Story 2, só que agora quem mora naquela casa não é mais a Emily, é a Blaze, né, a garota que eu já citei aqui pra vocês. E que quando a Jessie chega ali na casa da Blaze, a gente vê que a Blaze tá passando pela mesma situação que a Bonnie, porque a Blaze também, ela também tem, como eu falei, ela tem notebook, ela tem tela, só que ela não gosta de ficar o tempo inteiro presa nisso, né? Ela gosta de brincar realmente com brinquedos e ela brinca de uma forma diferente. Isso faz com que a Blaze também não tenha amigos, né? Não consiga fazer amizade com tanta facilidade. E aí eu achei muito legal que a gente vê os brinquedos ali, tanto da Blaze quanto os brinquedos da Bonnie, reparando isso, né, nas duas. Depois, claro, a Jessie vai acabar reparando isso, que as duas têm isso em comum e ajudam a fazer essa conexão entre as duas, porque repara que seria ali, as duas conseguiriam fazer uma amizade perfeita, porque elas são iguais, elas brincam iguais, elas usam a imaginação. Eu acho que esse que é o principal, né, aqui, que quando a gente vê que quando as crianças estão usando ali tela, o olhar delas fica até vazio, porque elas não têm estímulo, né, basicamente, elas não usam a criatividade, elas não usam a imaginação, coisa completamente diferente ali com a Blaze e com a Bonnie. Então aí a gente vai ter essa força-tarefa para juntar aí as meninas, para fazer elas conseguir conectar as duas, né, elas criarem amizade. E eu vou falar para vocês, gente, esse filme, eu acho que foi o que mais me tocou realmente aqui até agora de Toy Story, porque só quem já passou pelo que a Bonnie passa aqui no filme, de sofrer bullying, de sofrer zoação, por simplesmente você ser quem você é. Quando as outras amigas da Bonnie veem ali, né, na internet, que os brinquedos colocam ali, que a Blaze achou a Jessie e o bala no alvo, que acabam lá na casa da Blaze. E isso vai pra internet, as outras meninas ficam zoando da Bonnie, né, fazendo meme, fazendo gif, chamando ela de bebezona porque ela brinca com brinquedos. E só quem foi o que eu falei, na época de escola, eu acho que isso é ainda pior. E só quem já passou por isso, por você gostar das coisas que você gosta e você ser zoada por causa disso, você ser excluída por causa disso, vai entender exatamente a dor que a Bonnie e que a Blaze carregam aqui nesse filme. E eu falei tudo isso porque eu também já fui uma dessas crianças que sentiu essa mesma dor que a Bonnie, né? Simplesmente por gostar, a quantidade de coisa que vocês sabem que eu gosto, me vendo aí me vendo no Instagram, ou vendo tudo que eu falo, né, por aqui no YouTube. Também já recebi todos os tipos de comentários aí, exatamente como tudo que a Bonnie passa, né, nesse filme. E Toy Story 5 vem falar muito aí de conexão, né, e eles falam disso de uma maneira muito linda na amizade da Blaze e da Bonnie, que elas não se davam bem com as outras crianças, elas não conseguiam fazer amizade, porque porque o que a gente já falou aqui milhares de vezes, né, elas são crianças diferentes, elas brincam de uma forma diferente, elas gostam de brincar com brinquedos, e elas ainda não tinham encontrado a pessoa certa para ser amiga delas. E, gente, assim, é lindo, sabe? Porque eu acho que, primeiro, mostra que as crianças, a gente não deve tentar ficar tentando se encaixar em um lugar que claramente a gente não pertence. Como eu falei, a Bonnie fica ali a todo custo tentando se encaixar nos joguinhos que as outras meninas jogam e enfim. Mas quando ela vai, por exemplo, ter a festa no pijama na casa de uma das meninas, as meninas até esquecem de procurar ela no esconde-esconde. Porque a Bonnie tá tentando ser uma criança, ela tá tentando se encaixar, mas ela não vai se encaixar, porque ela é diferente. E eu acho que isso faz, inclusive, o filme faz, inclusive, fazer com que
a gente abrace justamente essa parte diferente nossa. E acredite que a gente não tá sozinho, só não encontrou a pessoa certa ainda. E é lindo ver, inclusive, quando a Bonnie e a Blaze se encontram, né? Que elas vão brincar pela primeira vez juntas no finalzinho do filme. E a gente vê o quanto elas se entendem, sabe? O quanto elas se conectam realmente, que elas fazem amizade meio que assim, instantaneamente, porque elas brincam da mesma forma e elas encontraram uma pessoa igual a elas. Inclusive, ai, gente, é tão bonitinho, dá uma dorzinha no coração, o jeitinho da Bonnie perguntando pra Blaze, ai, você quer dormir aqui um dia? E a Blaze super, opa, claro, eu quero, enfim, eu acho que Toy Story 5 vem muito também nesse lado e nesse ponto de falar sobre amizades, de falar que a gente às vezes só não encontrou a pessoa certa, sabe? Que quando você encontrar as amizades certas pra você, você não vai precisar tentar se encaixar em lugar nenhum, você não vai precisar fingir ser uma pessoa que você não é, né? Que essas pessoas, elas vão te aceitar, vão te acolher, vão estar com você e vão gostar de você da forma que for e não vão negligenciar nenhum sentimento seu em relação a nada. E durante isso tudo, a gente ainda tem a trajetória da Jessie. Que assim, eu esperava que em algum momento a Emily fosse aparecer aqui no filme, tá? Eu esperava isso tanto pelos posters, pelo que já tinha sido divulgado aí de Toy Story 5, mas também pela música que tinha sido lançada aí da Taylor Swift, né? Que se você ainda não tava sabendo, a Taylor Swift é quem fez a trilha sonora original, né? Aqui pra Toy Story 5, que é I Know It, I Know You. E eu tava esperando, então, que pela música, enfim, eu tava esperando que a Jessie em algum momento fosse realmente reencontrar com a Emily. Que é algo que não acontece, mas eu acho que também tá tudo bem e funciona da mesma forma. Porque no final das contas, a Jessie acaba descobrindo que a Emily nunca abandonou ela e a Emily nunca esqueceu ela. Tanto que depois ela acaba descobrindo lá na casa, né, que era da Emily, que agora é a casa da Blaze, ela acaba descobrindo ali enterrado no mesmo lugar onde ela balançava com a Emily, uma caixa e uma foto, e descobre que a Emily deu para a filha dela o nome de Jessie. Porque esse foi o impacto e essa foi a importância que a Jessie deixou ali na vida da Emily, né? E bem no começo do filme, a gente vê a Jessie como voltando a sentir basicamente tudo que a gente já tinha visto ela sentir, por exemplo, em Toy Story 3. Né, quando começou com aquela história, o Andy vai pra faculdade, enfim, a gente então tem que achar outro lugar e tal. E aí nesse filme a gente vê a Jessie falando, né, falando, eu tô perdendo a Bonnie, de novo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Emily e tal, tal, tal. E quando a Jessie vai pra casa da Blaze, durante todo esse trajeto, quando ela vê a importância, a marca que ela deixou na vida da Emily, eu acho que aí a Jessie tem realmente uma evolução como personagem, porque no final ela entende que, na verdade, não significa que a Emily esqueceu ela, que a Emily abandonou ela. Só que a Emily cresceu, né? A Emily entrou em uma nova fase da vida dela. E a verdade é que eles, brinquedos, não podem fazer nada, né? Que para continuar com a criança o resto da vida. É inevitável que essas crianças, elas vão crescer, elas vão virar adultas e enfim. Mas o que eles podem fazer é ser o melhor brinquedo possível para aquela criança, no caso aqui, para Bonnie, enquanto essa fase da infância durar, né? E estar ali com aquela criança, ajudar a infância dela a ser o mais memorável possível, assim como foi, por exemplo, para Emily. E eu tenho certeza que todo mundo tem aí, né, brinquedos que realmente, se você pegar, você sente um sentimento muito diferente, né? Você sente um carinho maior, você tem um apego. Eu até hoje tenho vários brinquedos guardados ainda aqui em cima do guarda-roupa do meu quarto, porque eu não tive coragem, não tenho coragem de me desfazer deles, que realmente foram brinquedos que marcaram muito a minha infância. Então todo mundo tem isso e eu acho que a Jessie tem um desenvolvimento muito legal e um amadurecimento. Não sei se dá pra falar amadurecimento, porque ela é uma boneca, ela é um brinquedo, né? Mas eu gostei desse desenvolvimento que eles fazem aqui com a Jessie nesse filme, já que ela é a grande protagonista. Realmente ela precisava ter aí alguma mudança, né? Bom, Toy Story 5 tem todos esses momentos emocionantes, esses momentos de papo um pouco mais cabeça, né? Um pouco mais pra gente refletir. Mas também tem aí esses momentos mais engraçadinhos, mais cômicos, com o Woody, com o Buzz, porque inclusive o Woody e o Buzz voltam, o Woody volta, né, pra poder ajudar ali a Jessie. Inclusive, eu gostei que eles conseguiram trazer o Woody de volta para participar de Toy Story 5, porque convenhamos, não é Toy Story se não tiver o Woody, né, se não tiver pelo menos uma participaçãozinha, então precisava. E eles conseguiram trazer o Woody de uma forma muito natural, sabe, que ficou muito bem feita ali com a história que a gente tem. Então eu gostei de como eles trouxeram, e aí tem toda essa questão, porque a Jessie pediu ajuda do Woody, aí o Woody vem ajudar.
E aí o Buzz fica com ciúmes ali do Woody, né? Eles até chegam meio que a brigar em certo momento, falando ali de quem, ai, não, eu que sou o delegado da Jessie, enfim, tipo, em quem é que vai estar ajudando a Jessie no final das contas. Então é muito gostoso de assistir esse momento, além também de que a gente tem o Buzz aí durante o filme querendo pedir a Jessie em casamento. Ai, gente, eu achei maravilhoso. E aí, inclusive, no final do filme, vem finalmente, né, o beijo da Jessie e do Buzz. Eu acho que esse beijo nunca tinha rolado aqui em Toy Story, é a primeira vez. E eu gostei muito, gente, maravilhoso. Eu vi que algumas pessoas ficaram incomodadas que a gente não teve participação de outros brinquedos, né, aqui no filme, como, por exemplo, do Rex, do Senhor da Senhora Cabeça de Batata, do Slink, enfim, aqueles brinquedos que já eram, né, do Andy, também os outros brinquedos que já eram da Bonnie, que apareceram no Toy Story 3, que apareceram em Toy Story 4. Mas eu acho que assim, gente, primeiro que a gente tem novos personagens, né, aqui nesse quinto filme, que vão ser muito mais importantes para a resolução da trama, né, e, enfim, então assim, a gente precisava também de um pouquinho de espaço para poder desenvolver eles. Mas, além disso, eu acho que a gente tem que ter na cabeça que, por exemplo, o Slink, o Rex, o Senhor da Senhora Cabeça de Batata, aqueles brinquedos que já eram ali do Andy, né? Eles tinham uma grande importância pro Andy. Eu sei que o Andy ele doou pra Bonnie, a gente viu que a Bonnie ainda tem um apego neles, né? Tanto que sempre que ela fala, pode guardar meus brinquedos na garagem, eles estão junto, porque eles estão sempre brincando ali, participando de todas as brincadeiras, porque eles também são importantes pra Bonnie. Mas eles eram mais importantes pro Andy, né? Eles não tem tanta importância assim, ou tanta relevância, por exemplo, pra Bonnie. Então eu acho que às vezes a gente precisa realmente lembrar disso, né? De que os brinquedos aqueles já não têm a mesma importância pra Bonnie como tinham pro Andy, o que é totalmente normal, gente, porque às vezes um brinquedo que eu sou muito pegada, a outra pessoa não vai ser, a outra pessoa não vai gostar tanto assim, e também tá tudo bem. E aí, por exemplo, também, mesmo os brinquedos que já eram da Bonnie, gente, eu acho natural que conforme as crianças vão ficando mais velhas, alguns brinquedos ela já olha e fala, não brinco mais tanto com esse aqui, né? Ou ele é mais coadjuvante aqui na minha brincadeira. Gente, é completamente normal. Eu entendo o apego e o que, né, as pessoas quererem que esses outros brinquedos eles tivessem participado mais da história, porque eles também sempre renderam momentos mais engraçados pra gente nos outros filmes. Extinção? De novo, não! Mas eu também entendo que a gente aqui tá falando de outra criança, né? Então não dá pra gente esperar que pra essa criança eles tenham a mesma importância, o mesmo destaque que eles tinham, né, pro Andy. E só pra finalizar, nesse quinto filme a gente teve uma questão aí da participação de 50 Buzz Lightyears, que assim, quando eu tava assistindo, eu já tava imaginando que realmente eles seriam importantes, provavelmente, pra resolução final da trama deles, né, e pra finalizar a história aí de Toy Story, por causa do plano final deles. Eu imaginei isso, que realmente é o que acontece. Mas assim, quando a gente tá assistindo o resto do filme, todas as partes que aparecem esses 50 Buzz Lightyears, como por exemplo, o filme começa com eles saindo da ilha. Será que precisava de tanta relevância assim, quanto inclusive, eles começarem o filme? Eu acho que talvez não precisava, sabe? Não sei. Eu acho que as cenas deles realmente dão essa sensação de olhar e falar, por que raio que a gente tá tendo que assistir esses 50 Buzz Lightyears doidos? Mas, no final das contas, eles também acabam aí sendo importantes, né? Como eu falei, eles são importantes no plano final. Enfim, falei pra caramba, mas Toy Story realmente são filmes que sempre rendem muito o que a gente falar. E esse quinto filme realmente pegou muito no meu coração. Eu quis chorar em vários momentos assistindo o filme, inclusive. E eu sei que existia esse pé atrás, mas eu acho que eles vieram falar sobre o que eles queriam com maestria aqui em Toy Story 5. E eles fizeram um quinto filme muito, muito bem e muito bem feito. Com certeza devemos ter um Toy Story 6, inclusive. Porque o criador aí, né, a pessoa que tá por trás aí de Toy Story, falou que o Andy teve uma trilogia e agora ele quer que também tenha uma trilogia pra Bonnie. Então provavelmente pode ser que o próximo filme seja o último dos brinquedos ali com a Bonnie. Se for pra fazer na mesma qualidade que a gente teve aqui em Toy Story 5, faça. Agora, se for pra fazer o que a gente viu em Toy Story 4, então é melhor não, né? É melhor parar por aqui. Se você já assistiu Toy Story 5, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre. Mas a gente ainda vai falar sobre outros lançamentos por aqui, tá? Vamos falar sobre Supergirl, vamos falar sobre Minha Culpa Londres e muitas outras coisas. Então, Minha Culpa não, Sua Culpa Londres e muitas outras coisas. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui,
o YouTube te notifica. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.